Ressonâncias são regiões por onde o som ele passa dentro do nosso corpo, certo? A maioria dos cantores amadores tem uma dificuldade imensa em distinguir o que é a voz de peito, o que é a voz de cabeça e o que é o falsete, sendo que muitos cantores nem mesmo sabem o que são esses registros. Antes de tudo, é importante que falemos sobre a voz de peito antes da gente descrever o que é a voz de cabeça e o que é falsete. Então vamos lá. A voz de peito é a voz que nós usamos para falar. O seu formante está na região do peito realmente. Se você colocar a mão no peito e falar o seu nome ou emitir qualquer som que seja na fala, você vai sentir o peito vibrar. Porque justamente é a região de formante da voz nesse caso, que é a região de peito, certo? No canto, a voz de peito, esse tipo de recurso, ele é mais usado no registro grave, no médio e numa pequena parcela do registro agudo. Sabendo disso, então agora vamos falar um pouquinho sobre fisiologia dos músculos vocais, enquanto a gente distingue a diferença entre voz de cabeça e falsete. Eu não vou entrar em discussão sobre o falsete, porque muitos professores defendem a tese de que não existe falsete na voz feminina. Mas eu não vou entrar nessa discussão, já que eu creio sim que existe falsete na voz feminina, tá? Só vou explicar o que é. Bom, atualmente a definição de falsete é a de produção do som quando os músculos vocais tireoaritinoides, que é um músculo na laringe por onde passa o ar, não estão ativos e estão intensamente alongados pela ação dos músculos cricotireoides. Portanto, com todo esse ar passando nas cordas vocais e ela totalmente alongada, o som será produzido por esse fluxo aéreo sobre as bordas finas dos tireoaritinoides. Mas se com o tempo esses músculos eles começarem a resistir a esse intenso alongamento, vai chegar um momento que o mecanismo vocal começa a entrar na voz de cabeça, que é um som mais puro, ok? O falsete, ele é fraco em frequência, em volume, e o cantor ele não tem uma noção certa de qual que é o formante de ressonância daquele som. Como, por exemplo, no registro de peito, o cantor ele consegue sentir a formante da região no peito, já o falsete o cantor não consegue distinguir muito bem. É também um som bem afeminado, independente se for um homem ou se for uma mulher que está fazendo o falsete. Utilizando o falsete, o cantor ele poderá alcançar notas além da sua extensão vocal. Mas eu, como professora, eu tenho a seguinte opinião, que o falsete ele deve ser usado como técnica vocal, a fim de deixar o som, o timbre da sua voz mais bonito, mais suave, mais carregado de ar, principalmente nos finais das frases. Agora, existem aquelas pessoas que utilizam o falsete para alcançar as notas agudas que geralmente na extensão vocal normal dela ela não consegue atingir. Eu já acho isso um pouco fora de mão, eu acho que fica esquisito. Mas, no caso, quando a pessoa faz o falsete, ela consegue sim alcançar notas além da extensão vocal dela, ok? Agora, a voz de cabeça, ao contrário do falsete, ela é produzida com bastante frequência, bastante volume, mas nem tanto quanto a voz de peito, por exemplo, que é a voz mais grave, que a gente produz com mais volume. Também produz uma formante bem expressiva na região craniana do cantor. E existe uma distinção na pressão respiratória, que é a quantia de ar que sai na emissão desse som, desses dois registros, tanto de cabeça como de falsete, bem clara. E um homem, por exemplo, ele pode sentir essa questão aí de estar fazendo falsete ou voz de cabeça e a quantia de ar que está saindo, ele consegue sentir bem claramente, mais do que a mulher. Ao contrário do falsete, um cantor ele nunca alcançará notas fora da sua extensão vocal utilizando a voz de cabeça, porque chega uma hora
que a região ali da extensão vocal, até um certo limite do agudo, que já esticou totalmente, o som ele tá puro e ocorre a região de quebra, que aí a pessoa começa a utilizar o falsete. Então vai chegar um momento da extensão vocal que a pessoa não vai conseguir utilizar a voz de cabeça, que é aquele som puro, agudo, fora da extensão vocal dela, ok? A voz de cabeça será sempre mais suave, mais aveludada que a voz de peito. E é utilizada normalmente no registro agudo, mas também ela pode ser utilizada no registro grave, se for estudada pelo cantor. Existem técnicas vocais que a gente utiliza, sim, a voz de cabeça no registro grave, se for estudada pelo cantor, certo? Então é isso aí, se você gostou, curte, compartilha com quem gosta desses assuntos e até mais.